Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Então hoje eu vou dar mais uma dica sobre o estudo da Bíblia. Eu queria indicar para vocês esse website aqui, vou mostrar aqui, biblegateway.com, tá? Esse website eu uso para poder imprimir as páginas que eu vou fazer as anotações de estudo bíblico, tá? Ele tem, é só você colocar, você abre o site, né, Bible Gateway, e aí você coloca o livro que você está estudando, tá? Então, nesse caso, no meu caso, eu estou estudando 1 de João, capítulo 1. E aí, clica aqui e aí ele já entra, tá? Vou fechar aqui só para poder mostrar de novo como é que eu faço. Aqui entrou 1 de João na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução que eu gosto muito. Eu já até falei para vocês que eu tenho aquela Bíblia de Estudo das Mulheres, que é dessa mesma tradução. Mas eu também gosto de dar uma lida e fazer alguma comparação nessa da Almeida Revista e Corrigida, tá? Então, normalmente eu abro os dois quando eu estou no computador, quando eu estou fazendo estudo bíblico nos lugares também eu normalmente abro os dois para a gente fazer a comparação. Mas nesse caso aqui eu vou desligar, era só mesmo para poder mostrar para vocês que vocês podem fazer isso. Se vocês quiserem mudar a tradução, é só você clicar, né, ali e aí você muda, até tem várias línguas, tá? Nesse caso, português, tem a nova versão transformadora, tá? Ou tem o livro, que eu acho que é em português, de Portugal. Bom, então voltando aqui, o que eu faço? Eu mando imprimir, né? Eu vou aqui e mando imprimir, tá? Então, a partir do momento que eu imprimo, eu tenho mais liberdade de poder escrever. E aí, aparece, por exemplo, esse daqui eu já mandei imprimir de 1 de Pedro 1, tá? Que é pra, eu vou depois estar estudando ele também. E aí ele vem assim, ele tem um espaço melhor, muito melhor do que eu ficar, às vezes, escrevendo na Bíblia. Porque senão minha Bíblia depois fica assim, ó, cheia de papel. Ele é bom fazer isso, mas às vezes atrapalha um pouquinho, tá? Papel, anotação, e não dá pra fazer tantas anotações, né? Quando eu tô assim, que ela fica muito, muito pequenininha, né? Então, o que eu faço? Eu tenho, por exemplo, esse aqui eu já imprimi, 1 de João capítulo 1, já fiz todas as minhas anotações. É assim que eu estudo, entendeu? E eu tenho, por exemplo, esse livro aqui do 1 de João também, do Preceito sobre Preceito, que é o da Kay Arthur também, né? Que ela também tem vários livros de estudos que eles ajudam a guiar. Então, esse é um dos estudos que eu vou estar dando, usando esse livro para o nosso grupo, né, de estudo bíblico. Aqui eu tenho várias canetinhas coloridas. Isso me ajuda a fazer as marcações. Essas aqui são até cheirosinhas, né? Gostosinhas. E isso aqui é o plugzinho de ouvido, que se por acaso a criançada estiver fazendo muito barulho, eu já vou, boto no ouvido e eu fico mais concentrada. Essa Bíblia, quando às vezes eu quero fazer alguma leitura de alguma informação, a Bíblia de Estudo Dake, ela tem em inglês também aqui. É boa. Só que as letrinhas dela são bem pequenininhas. Essa eu comprei no Brasil. Mas voltando aqui, o que eu fiz? Aqui você pode ver que eu comecei a marcar as perguntas, né? Aqui eu já botei aqui sobre o que ele escreveu, né? E para quem ele escreveu. Então aí quando eu tô lendo, eu já faço na minha mente essas perguntas, né? Então aqui ele fala: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Então, quando eu estava lendo isso, eu estava meditando. Ok, ele está escrevendo a vocês. Então, ele, o João, né, que é o apóstolo de Jesus, ele está escrevendo para nós. E essa carta, né, que ele estava fazendo para os cristãos, tá? A respeito da palavra da vida. E eu sei que essa palavra da vida, na verdade, ele está se referindo a Jesus, porque ele é o verbo, ele é a palavra. Por que eu sei disso? Porque eu já li lá num outro livro chamado João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, né? Eu até fiz anotaçõezinhas aqui,
tá? Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Então, toda vez que a Bíblia me fala sobre a palavra da vida, eu sei que ele está falando sobre Jesus. E aqui, uma das marcações que, por exemplo, a Kay Arthur ensina, né? Esse aqui, toda vez que eu vejo algo que se refere a Jesus, eu coloco um traço e uma cruzinha. Então, quando eu já bato o olho, eu nem preciso ler, que eu já sei que aqui está falando sobre Jesus. Me facilita para que eu venha memorizar. Aqui também você pode ver que eu coloquei várias perguntinhas, né? São coisas que a gente vai perguntando para a gente poder analisar, né? É o texto. Quem? Qual? O que? Quando? Onde? Como? Por quê? Isso tudo a gente vai fazendo perguntas para a gente poder entender, ok? Aqui, por exemplo, então, João 1 tá falando que existiu desde a criação do mundo. Então, ele está fazendo essa referência sobre a palavra da vida, que é Jesus. Então, em João, do capítulo 1, versículo 1 ao 5, fala sobre isso. Aí eu coloquei uma anotação, eu botei A, para eu poder depois lembrar onde é que está a minha anotação, né? Através da palavra, Deus criou todas as coisas. E essa referência está lá em João 1, do versículo 1 ao 5. Você pode ir lá olhar. Então, quando você lê um outro livro da Bíblia, ele sempre vai estar coerente com aquilo que tem num outro livro que você já leu ou aquilo que você ainda vai ler. Ele é bem coerente, tá? Aqui, por exemplo, nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. Como é que você pode ouvir, né, e ver a palavra, né? Nós a ouvimos com os nossos próprios olhos e a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Se você não entende o que ele está falando, você vai meio que... Nossa, o que é isso? Então, você faz as perguntas. Vimos o quê? Né? Tocar as mãos, tocaram em quê? Né? Aí, aqui, eu fiz uma referência B e vim aqui e comecei a escrever. Aqui, ele se refere à palavra da vida, né? Eles viram e puderam tocar as mãos na palavra da vida, que é o quê? Em Jesus, porque o verbo ele se fez carne, né? Então, lá em 1 de João 1,14, eu também sei que tem referência sobre isso. Esse João 1,14, ele pode me explicar o que eles estão dizendo aqui, né? Você pode ver que aqui ele continua se referindo a Jesus, porque Jesus é o verbo que se tornou carne. Então, se você for lá em João 1,14, eu até escrevi aqui. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Tá? Então, é assim que a gente vai estudando. A gente vai fazendo as anotações, a gente vai botando cores diferentes para poder lembrar, para poder fazer referências, né? E aqui, por exemplo, a partir do versículo 2, ele fala assim: quando essa vida apareceu, nós a vimos, né? Ele continua fazendo referência a Jesus, né? E por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e que nos foi revelada. Então, por exemplo, aqui, nesse C, que eu botei aqui uma referenciazinha C, a intenção deles de falar e anunciar é para que a gente venha entender sobre a vida eterna, sobre o Senhor Jesus, que foi revelado através do Pai, entendeu? Então, essa é a razão, eles têm uma razão para anunciar essa palavra. Aqui embaixo eu até coloquei que a razão deles falarem, anunciarem sobre essa revelação para que nós sejamos felizes e nós estejamos unidos com o Pai em Jesus, tá? Em Jesus. Ok? Então, aqui ele vai falando e você vai fazendo as anotações, mas nunca esquecer que antes de você começar a fazer isso, você tem que pedir a direção do Espírito Santo para que ele possa te dar, te fazer lembrar de outros versículos que você possa ler, porque eu falo para vocês,
é bom você ver concordância, que você leia outros comentários bíblicos. É interessante, sim, mas nada melhor do que você ter o teu próprio estudo, do que fazer a sua própria pergunta e pedir ao Espírito Santo de Deus para te revelar, entendeu? Coisas maravilhosas você vai ter quando você pede essa revelação do Espírito Santo. E é assim, fazendo as anotações. E por que eu faço assim nesses papéis? Porque eu tenho mais espaço para escrever, entendeu? Aí depois eu boto num fichariozinho e tal. E a partir desses estudos que eu faço, que surge a palavra que o Senhor dá no meu coração e que muitas das vezes eu faço os programas de rádio, né? Muitas das vezes por causa desses estudos que eu faço para mim, tá? Isso aqui eu não tô fazendo para ninguém, não. Isso aqui é o meu alimento. Eu tô fazendo a minha comida, tá? É a mesma coisa quando você vai na tua cozinha, você tá fazendo a tua comida e você vai se alimentar. E aí depois você abençoa outras pessoas com aquilo que o Senhor, ele te mostrou. Amém? Então essa é a minha dicasinha de hoje para vocês poderem começar a botar em prática isso. No início, infelizmente, eu não conhecia essas técnicazinhas que hoje me ajudam tanto. Então é por isso que parece simples, é simples, mas se não tiver ninguém para ensinar, como é que você vai aprender? Tá bom? Então desejo a vocês uma semana de vitórias e Deus abençoe, tá? Paz do Senhor.